Fala Legião X, estamos aqui para amarrar o cadarço, fechar com chave de ouro o nosso X versus X sobre a crise da água, com, obviamente, uma análise agora um pouco mais ampla, né, galera? Dando aí um foco um pouco mais abrangente, que são o que? Os conflitos, a geopolítica, as estratégias relacionadas à água no cenário internacional e nacional também, né, Zé Boni? Até porque falou de água, falou de Brasil, né? Sem dúvida. É o Brasil que se destaca, né, no potencial hídrico, no reservatório hídrico, então a gente tem que dar um foco especial aí, até para o aluno entender, né, Thiago? Se nós temos água ou se nós não temos água. Isso é muito importante agora. E já que se fala de crise, né? Até onde nós podemos esperar para usarmos os nossos reservatórios? Que reservatórios são esses, né? A gente pode fazer já um link aí, né? Para começar a falar um pouquinho do estado de São Paulo, né, Thiago? Se eu não me engano, o estado de São Paulo está 90% ou 95% sobre o segundo maior aquífero da Terra, que é o aquífero Guarani. Guarani, né? Ou seja, nós temos muita água em cima, abaixo de São Paulo. Dá para usar essa água, Thiago? E aí? É claro que dá, né? Na verdade, a gente tem que entender que essa questão hídrica, né? Ela pode ser muito menos trabalhada com infraestrutura, com planejamento, com estratégia, né, gente? É uma questão que a gente não pensa muito, né? As fronteiras brasileiras são completamente permeáveis, né? Um livre trânsito. E nós perdemos muito com isso, né? No caso, o aquífero Guarani já poderia estar servindo a uma utilização muito mais facilitada. Claro que, lembrando que é um ecossistema, lembrando que ele tem uma fragilidade, né? Não seria um processo capitalista de ampla exploração, mas você já poderia estar investindo em pesquisa para uma utilização mais eficiente, né? Até porque ali no aquífero Guarani você tem o que se chama de uma base, né, de uma estrutura sedimentar. Na verdade, a base da estrutura ela é de uma rocha mais firme, uma rocha impermeável, e é coberta por uma base sedimentar, onde a água da chuva consegue se infiltrar com facilidade, assim como a água dos rios. Então você forma aqueles lençóis freáticos bastante robustos, né? Já foi classificado como o maior do mundo. Hoje sabe-se que não é o maior do mundo, mas que é um reservatório de água, sem dúvida alguma, né? Muito amplo, né, Zé? Muito favorável, né? Perfeito. E aí a gente pode falar o quê? Que o aquífero Guarani, ele não é voltado hoje para um uso social, mas ele é usado para o uso da agricultura. Sem dúvida. Então você permite que as indústrias, né, que estão principalmente no interior de São Paulo, onde nós temos ali os solos de terra roxa, uma alta produção de laranja essa que jamais será chupada pelo brasileiro, até porque ela é para fazer suco para o exterior. A toranja, né? Aquele grapefruit, né, que vai para o exterior, né? Pro exterior. Então eu posso usar o aquífero para atender essa demanda da exportação, reforçando a lógica do plantejo. Além disso, eu jogo pesticidas, eu jogo insumos químicos que penetram no solo, como o mestre disse, e atingem então o lençol, comprometendo a qualidade desse reservatório hídrico, mas para o social ainda não se pode usar. Vamos debater, vamos deixar para depois. Como assim? Ou seja, a gente já pode notar que essa crise ela é permitida pelo governo, principalmente no que tange a lógica paulistana, né? Além disso, a gente pode levantar as indústrias. Não se falou ainda, né, Thiago? Numa pausa industrial, não está faltando água, Thiago? A indústria não gasta mais água do que a gente, cerca de 3 vezes mais. No estado de São Paulo ainda muito mais, uma vez que é o principal parque industrial brasileiro, mas não se falou de frear a indústria, de pausa na indústria, ou seja, a indústria está produzindo. E vamos fazer com que o Brasil ele desenvolva-se, mas não forneça para a população o que ele é de direito, que é o abastecimento hídrico. Na verdade, a água não é mais um bem social, né? Eu costumo falar isso nas minhas aulas. Você não vive sem ar, sem água e sem comida, né? A comida não é um bem social, o mercado de commodities internacional mostra isso, que quando o cara quer vender o alimento mais caro, quem é miserável vai passar fome. A água não é um bem social, tanto que ela é limitada o seu acesso diante da sua capacidade de pagar a sua conta d'água. Daqui a pouco só falta o ar, né, Zé? Tá faltando só oxigênio para a galera capitalizar. Eles vão inventar em algum momento
uma forma de fazer isso, né? Então, são elementos que a gente precisa entender de uma maneira diferente, né? O seu iPhone ser caro, você paga ele caro se quiser. Agora, água e comida serem caros, né? Eles são bens de urgência fundamental. Eu não posso escolher, não, eu vou deixar de comer ou beber água. Você precisa desses recursos constantemente. Então você percebe que o uso, né, de forma gerando desperdício por parte do capital privado, ele causa, né, na verdade, uma limitação do seu acesso à água. E no final das contas, as campanhas de conscientização vão para você, como o Zé falou. Não é verdade? A gente tem que lembrar também, né, pessoal, que esse aquífero está numa região em limite com o Paraguai. Vamos botar a imagenzinha para você. Argentina e Uruguai. Agora, Zé, tem uma imagenzinha ali em cima que eu não estou entendendo direito. Tem um tal de aquífero Alter do Chão, que eu acho que é pequenininho, né? Porque ele é reduzido, né? Volta para cá. O que esse aquífero, na verdade, ele representa, Zé? Então, Thiago, a gente viu... pequenininho mesmo, Zé? A gente viu aí nessa imagem que ele representa uma área bem menor. Agora, o volume de água dele é o maior da Terra. Thiago, nós temos os 2 maiores aquíferos do planeta. Zé, isso é impressionante. Como que pode se falar de crise hídrica num país que tem os 2 maiores aquíferos do planeta Terra, Zé? Gente, é possível, cara. E como foi mostrado aí, né? É muito interessante. Zé, mostra essa imagem aí que está do seu computador, a gente vai botar para vocês agora, dos países que fazem limite com essa estrutura aí, Zé. Vamos lá. Vamos analisar esse mapa aí com o nosso aluno. Então, a gente pode dizer aí, só um adendozinho, né, Thiago? Que o aquífero Guarani, olha aí, gente, ele pega a região sul, sim, ele pega a região sudeste, perfeito, e ele pega a região centro-oeste. Fantástico. O Alter do Chão pega a região norte. Sim. Então, se a gente pode falar de uma crise hídrica no Nordeste, podemos. Nós não temos ali, né, um grande destaque. Como sempre existiu, né, Zé? Como ninguém sempre chama de crise hídrica, né? No sertão não é crise hídrica, né? Perfeito. Agora, se nós formos além, e o projeto se está acostumado a ir além com a gente, nós temos fronteira com países geoestratégicos interessantíssimos. A gente pode começar a falar do Paraguai, onde os Estados Unidos têm uma aproximação recente. Opa! Oferecendo um treinamento militar. Opa! Que isso? Lembrando que isso aconteceu quando esse país estava afastado do Mercosul. Que isso, Zé Bona? Não, Zé Bona, se você me disser que tem interferência militar dos Estados Unidos na América do Sul, Zé Bona, eu vou te chamar agora de louco, Zé Bona. Como assim? Que isso? Nunca aconteceu isso, Zé. Pô, pelo amor de Deus. Algo tão novo, Algo né? tão novo, tão Nunca recente. Ou seja, galera, isso é um cenário que está esfregado na nossa cara agora. Fala que é teoria da conspiração, né, que é uma coisa, né, é uma suposição geopolítica. Isso não é suposição geopolítica. O Zé acabou de mostrar para vocês. Isso é comprovado, né? É real. Né? E o Alter do Chão, Zé, tem coisas também a serem observadas? Vamos voltar para o mapa para a gente perceber. Vamos lá. Não, então, gente, se nós formos um pouquinho ao norte, aí nós temos o estado de Roraima, que faz fronteira com a maravilhosa Venezuela, né, Tiago? Esse paísinho aí que já faz parte agora do Mercosul e que está sofrendo aí uma possível intervenção norte-americana. Opa! Que isso? Gente, peraí. Zé Bona está com implicância nos Estados Unidos, não é possível. Ou seja, então os Estados Unidos eles chamam a Venezuela, né, de ameaça à sua segurança nacional, mas, no entanto, nada tem a ver com a questão hídrica. Agora, Zé Bona, pelo pouquinho que eu sei de geografia, me disseram que na Colômbia tem bases militares americanas também. Desde 2000 com o Plano Colômbia, olha que coisa conveniente. E tá pertinho, né, Zé? Você vê ali que não é longe, né? Gente, é complicado, né, Zé? É complicadíssimo. Quando tu diz que 1 mais 1 é 2 e o cara se recusa a enxergar, é difícil. Se a gente quiser arrumar isso uma cronologia mais palpável, digamos assim, o Paraguai vai ser afastado do Mercosul e aí a Venezuela vem, né? Ela entra, ela participa. A partir daí, o novo inimigo é a Venezuela. Por quê? Porque se aproxima do Brasil, sim, que é o país que tem água. Sim. Assim, entre outros, né? Sim. Entre outros fatores. Então você nota realmente, isso já caiu até em prova, como gabarito, o aumento da presença norte-americana no Oriente Médio. Agora pode cair em prova o aumento da presença
norte-americana na América do Sul. E aí, Thiago? É estratégico? É coincidência ou não existe? É complicado, gente, porque, na verdade, os Estados Unidos eles são um país que tem a maior demanda, né, em termos de consumo no mundo, mercado consumidor enorme, né, água virtual, né, virtual e concreta, né, vamos dizer assim. A demanda deles é fantástica, né? E os caras, eles precisam buscar realmente acordos que possam fornecer vantagem nesse sentido, né? Porque, apesar de você ouvir falar que existem muitas reservas à disposição dos Estados Unidos, o consumo deles é algo absurdo, né? Então, essas implicâncias, né, esses entraves, eles são propositais e são almejados, obviamente, né? Agora, no caso brasileiro, com fronteiras tão permeáveis, né, Zé, tão pouco fiscalizadas, você tem, soldado no Sudeste fazendo capina em quartel, né? Aí as pessoas começam a ficar irritadas com o Exército. O Exército não tem culpa disso. Pelo contrário, o Exército é uma força armada fundamental, importantíssima. Porém, quando aplicada de forma estratégica, né? Não é no Sudeste sendo chamada, né, de usurpadora de recursos da população, como as pessoas gostam de falar. Você deveria buscar, né, alocações militares que pudessem estar protegendo verdadeiramente o que é riqueza. Agora, tendo uma política tão influenciada por empresas, né, Zé? Nós não vamos observar isso tão cedo, né? Porque é proposital essa falta de preocupação com as fronteiras, já que elas beneficiam terceiros, né? Isso não sou eu que falei, não. O Wikileaks está aí, quem quiser procurar, é só achar, né, Zé? Não, perfeito, perfeito. E para alguns alunos que ficam falando que a gente é cismado com os Estados Unidos, a gente pode levantar aqui, né, uma questão muito importante que vem sendo dita, é a ideia da agropirataria. Notaram, galera, que existem navios que entram ali pelo Rio Amazonas para levar produtos até, enfim, a Zona Franca de Manaus e outros pontos de venda, que eles vêm, né, eles vêm pesado, né, com o produto. E notaram que quando eles saem mais pesado do que entraram. Esquisito, Gente, estão roubando água doce nossa. Isso, ó. Há muito tempo, ou seja, o fundo desses navios aí estão saindo, levando a nossa água. E como o Thiago disse, não se pensa, né, num plano de atuação contra isso. Então, levam os nossos animais, a nossa fauna, a nossa flora, agora a nossa água, que precisam levar mais da gente. E a maior parte desses navios são navios europeus. Sim. Então, a gente fala, né, os Estados Unidos, mas a gente precisa pensar naquela antiga nova relação norte-sul, ou seja, dos países ricos e industrializados que apresentam uma demanda maior do que os países do sul, pobre, que não apresentam uma indústria tão desenvolvida assim. Exato. E aí entra a questão da legislação, né, Zé? Porque lá eles pagam impostos altíssimos para usar a água dos rios, porque lá eles têm o entendimento de que os rios são recurso público, um recurso da sociedade que deve ser usado em prol da sociedade, e aí eles vêm para cá onde a legislação é mais flexível, fiscalização mais branda, entra no rio na calada da noite, pega uma aguinha, faz um acordo com o país vizinho, começa a bombear água, e aí eles obtêm vantagens claras, né, para, né, se aproveitar de recursos que não são deles, né, Zé? Lamentavelmente, né? Então a gente entende, né, pessoal, dentro desse contexto, que é possível uma outra lógica, né? Temos aqui um exemplo no México, a fábrica da Nestlé, a gente mencionou a Nestlé no programa anterior, né? 15% da água numa fábrica da Nestlé é derivado do próprio leite, pessoal. Os caras bolaram uma forma científica, quando fazem a desidratação, né, e vão transformar em leite em pó, né? Eles tiram a água do leite e isso já responde por 15% do consumo da fábrica. Olha que coisa fantástica. Então, quando a ciência é usada em favor da sociedade, nós aplaudimos e somos extremamente favoráveis. As grandes empresas não são inimigas, elas só precisam entender o papel delas, que é de conduzir pesquisas, tecnologia e que os recursos sejam captados para o bem comum, né? Para que elas, inclusive, tenham consumidores, né, Zé? Porque nesse momento agora você está deixando de comprar TV nova, um ar-condicionado na sua casa e a indústria, ela paga por isso, né? Ela deixa de produzir e de vender, né? É lamentavelmente uma realidade, né, Zé? Sem dúvida alguma. É verdade. Ou seja, eles precisam repensar até a sua produção para que o consumo ele se mantenha em larga escala. Isso aí. Zé, considerações finais aí pra gente fechar esse bloco e essa série que foi fantástica. Pô, né, Zé? gente, primeiramente agradecer mais uma vez a presença do mestre Thiago Feitosa, que sempre aí vem complementando meus ensinamentos e me fazendo crescer como professor e principalmente como ser humano, né? Isso, então, mas, pô, mais uma vez aí, então um abraço aí, agradecer fraternal. a presença dos nossos internautas, né, que nos acompanham tanto aí. Queria mandar um grande beijo para vocês e, gente, falar que a água ela é realmente
um bem que nós precisamos zelar, mas não é a nossa atitude individual que vai fazer com isso. Eu deixo para nossos alunos aqui, né, a dica de um documentário que se chama Surplus, S-U-R-P-L-U-S, que fala um pouquinho sobre essa questão hídrica e como que ela vem sendo comercializada pelas grandes empresas, e deixo, né, pra gente aí essa reflexão. Até que ponto os nossos governantes estão esquecendo da gente para agir em prol somente das transnacionais. É isso aí, gente. E lembrando, né, o saudoso Fala Mansa, né, aquele grupo de forró universitário. Chuva! Só peço que caia devagar. Só mate esse povo de alegria para nunca mais chorar. Gente, um beijão pra você. Fica com a gente. Até a próxima. Para nunca mais chorar. Eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria, alegria, para nunca mais chorar.